Olá! Em continuação do vídeo anterior, dedicado à jovem Nicole, à guerreira, à corajosa, à lutadora, mas também à vítima de abusos sexuais, quando menor. A Nicole é a representante de todas as Nicoles que há neste mundo. E infelizmente são muitas, mais do que aquilo que se possa imaginar. Mas há Nicoles e Nicoles. Há aquelas que desistem de viver porque são abandonadas literalmente por uma sociedade preconceituosa, ignorante, quer seja no âmbito religioso, como até âmbito da sociedade. Infelizmente isso acontece. E que colocam um rótulo de que são elas as culpadas, os agressores as vítimas. Mas aqui, a Nicole relata e envia uma mensagem ao mundo muito poderosa. Nem todos vão entender, nem todos vão conseguir entender. Eu acho que entendi. E quero aqui expressar qual é a minha opinião em relação a essa mensagem que foi aqui transmitida pela Nicole e neste segundo vídeo, que é extraordinária. A delicadeza, a força, a garra, a coragem e a dor que a Nicole transmite neste mesmo vídeo. Um turbilhão de sentimentos, mas que ela tem uma capacidade de expor do princípio ao fim, com cabeça, tronco e membros. É impressionante. É impressionante. Só quem mesmo viveu e está a viver as situações que a envolvem. Quero começar por mencionar a parte quando esta menina, na sua angústia, precisava de Deus. Porque aqui ela refere que não está revoltada contra Deus, que Deus é tudo na sua vida. E a quem é que ela recorreu no momento de angústia? Foi a Deus. Quem lhe poderia dar uma resposta? Deus. E Deus colocou um sentimento no seu coração de ir à congregação, porque Deus lá iria servir de alguém para falar com ela. Como nos tempos de outrora, que quando nós estávamos em aflição, em angústia, entre nós e Deus, em que a nossa alma clamava Abba Pai, momentos de angústia que nós já tivemos, e foram tantos, e que nós tivemos uma resposta da parte de Deus, nem que fosse: meu filho, minha filha, eu estou contigo, fique em paz. Só aquele fique em paz já nos tranquilizava para uma nova batalha. No dia seguinte até poderia vir outra, mas isso nos tranquilizava. E o que esta menina nos veio transmitir e nos relembrar os tempos de outrora em que Deus se usava de verdadeiros homens de Deus. Verdadeiros homens simples, de mãos limpas e coração puro. Que infelizmente nos dias de hoje estão em vias de extinção. Mas mesmo assim, nós não sabemos se quem de Deus se serviu para dar este recado, se tem as mãos limpas ou não. Também não importa. O que interessa é que Deus falou com esta menina, com a Nicole. E lhe deu um recado. Um recado simples, mas com uma profundidade, uma clareza. Qual o caminho que deveria seguir, que deveria tomar. Impressionante a força que Deus transmitiu a esta menina, esta jovem. Não olhou ao seu aspecto, como é que estava ou deixava de estar, mas olhou para o seu coração, olhou para o gemido da sua alma, porque é isso que Deus olha para o nosso interior, para os nossos sentimentos, se são verdadeiros perante Ele ou não,
se estão manchados ou não, se estão com hipocrisia, mentira, encobrimento de crimes ou não. E Deus achou justo falar com esta menina, porque o que ela já tinha sofrido já era o bastante para ser negligenciada por um ministério religioso que comanda uma instituição religiosa que é a Congregação Cristã. E quando me refiro à Congregação Cristã é a nível mundial, sem exceção de país, porque infelizmente há em todas as congregações cristãs há um abusador sexual e têm todos que estar de alerta. Principalmente quem frequenta a Congregação Cristã. O resto, na sociedade, vós sois responsáveis por ter esse cuidado com os vossos filhos, de tomar a atenção necessária, porque a comunicação social, os jornais, a internet, ela própria avisa para terem cuidado, não facilitarem. Mas aqui eu, Laurinda Queiroz, vejo-me no dever de alertar toda esta instituição, quem frequenta, a ter o máximo cuidado, porque eles estão na congregação de fato, gravata, como diz no Brasil, de terno e gravata, parecendo homens de Deus, mas que são autênticos lobos devoradores. Mas esta menina teve o privilégio de que Deus, numa igreja, falasse com ela. Isto tem muito que se lhe diga. Acredito na minha convicção de que Deus quis envergonhar. Note-se, eu não estou a dizer que a Nicole, ao contar isto, fosse para envergonhar ou para humilhar fosse quem fosse. Mas eu, Laurinda, interpreto a atitude de Deus desta forma. Que Deus quis que a Nicole fosse à congregação e que fosse através da boca de um daqueles homens que têm a responsabilidade na congregação cristã, e neste caso do Brasil, fosse transmitido pela sua própria boca desse homem que tem ministério, que lhe fosse dado o recado a esta jovem: fala, não tenhas medo, prossegue com esse trabalho, porque eu estou contigo, não tenhas medo. Ainda que a escuridão te circunde, não tenhas medo, porque Deus está contigo. É para falar a verdade, eu estou contigo. É impressionante isto. Daqueles homens que não tiveram a capacidade, a coragem de proteger tanto a Nicole como todas as Nicoles que existem na congregação cristã, foi através de um homem com responsabilidade que Deus deu o recado de que seja divulgado toda esta história macabra que tem vindo a acontecer e que têm vindo outras Nicoles a relatar os seus casos. No meu canal tenho várias Nicoles a relatar e eu digo, é de lamentar. Mas relatem, escrevam, desabafem, falem, ponham cá para fora, sem receio de nada. Organizem-se, façam um grupo, aí no Brasil, façam um grupo, um abaixo assinado, façam seja o que for, mas façam. Porque Deus escolheu alguém para que seja a voz de todas as Nicoles. É uma responsabilidade muito grande. Nicole, a responsabilidade que Deus lhe deu é muito grande. Ainda é uma menininha, é uma jovem. A Nicole, praticamente, que é como Davi, franzino, simples, e que Deus lhe deu a responsabilidade de pegar nos seixos, que é a justiça, a verdade, o amor, de atingir este gigante que está à sua frente e à frente de todas as Nicoles, de todas as vítimas, que é de derrubar a mentira, a hipocrisia e o acobertar destes crimes.
Este gigante se chama o Ministério da Congregação Cristã. É este o gigante que tem vindo a proteger estes abusadores sexuais, que tem vindo a abraçar, tem vindo a cumprimentar, tem vindo a saudar, como muito bem descreve Nicola. Estão mortos. Estas pessoas que isto assim cometem estão mortos. Estão loucos. Como são capazes de estender a mão a alguém que encobriu um caso de abusos sexuais, um ou mais casos? Como é que são capazes de dar a paz de Deus a quem cometeu e a quem encobriu? Como é que são capazes de abraçar quem encobriu? É impressionante, Nicole, como o seu vídeo, a sua descrição, a sua mensagem tem uma profundidade, uma força, transmite coragem, um terminar de medo para muitas vítimas. E dizer que vocês não têm culpa de nada. Se alguém que tem culpa são estes abusadores, é aqueles que encobriram, inclusive as famílias dos abusadores, que muitos deles sabiam e encobriram. É a própria cúpula, os próprios senhores com o ministério, seja da cúpula ou não, que tiveram conhecimento e nada fizeram. Argumentaram, vamos aguardar em Deus. Este vídeo deve ser divulgado por todos e a todos. Por favor, divulgam estes 2 vídeos da Nicole, para ver se as mentes se abrem, se os olhos começam a ver a realidade da vida, a verdade, e não a abraçar a mentira conforme tem vindo a acontecer. Em especial, eu quero dedicar este segundo vídeo da Nicola. Por favor, vão lá ver. Aos senhores da cúpula da Congregação Cristã em Portugal, a todo o Ministério da Congregação Cristã em Portugal e em muito especial ao Ministério da Congregação do Bom Jardim, onde é a sede. E principalmente ao ancião Maia, ao ancião Américo, e em especial ao diácono Jaime Barros, à Alzira Souza, que é da Obra da Piedade. A estes 2 em especial, por último, estes 2 que fazem parte da Piedade, já que em determinada altura falaram mal, disseram que eu não me encontrasse com o filho do encarregado abusador, porque ele poderia deturpar as minhas palavras, que eu tivesse cuidado, porque não eram pessoas de confiar, porque deturpavam e deturpam as palavras que são preferidas numa conversa. Passado algum tempo, abraçaram, beijaram, pediram perdão. À família do encarregado abusador do Bom Jardim, que sempre teve conhecimento que o seu familiar era um abusador sexual de menores. Estais mortos. Perante a mensagem que a Nicole transmitiu e transmite neste vídeo, quer dizer muito. Estais mortos. Perante Deus estais mortos. Vazios, ocos. Porque vos subjugais à mentira, à falsidade e ao crime dos abusos sexuais, compactuais com aqueles que cometem e com aqueles que encobrem. E ao diácono Salomão Fernandes, lamento que também agora seja um amigo de alguém de quem disse tão mal, de quem nem podia ver,
de quem até quase que esteve para bater nesse mesmo encarregado, de quem falou mal da família, mas que agora, porquê? Porque é diácono, agora já não importa aquilo que cometeram. Foi este mesmo diácono, Salomão Fernandes, que enquanto músico me disse a mim e a outras pessoas que uma vez se pôs à frente do encarregado abusador para ele não subir para o primeiro andar na antiga casa do Bom Jardim, mais abaixo um pouco, para não levar as crianças, os meninos, durante os recitativos. Pegava neles e os levava para o primeiro andar e que fechava a porta. Está recordado o senhor diácono Salomão Fernandes do que conversou com várias pessoas acerca disso? E que disse que tinha falado com alguns servos e que eles nada tinham feito? Mas agora está tudo bem? Está tudo numa paz, num amor? Paz e amor de mortos. Como as pessoas se vendem por causa de um título. É impressionante. Como as pessoas se vendem por causa de um título na igreja. É mais importante ter um título do que ter Deus no coração e servir a Deus. Peço mais uma vez que compartilhem os vídeos. Convém que tenham acesso à verdade e não à hipocrisia. E como eu tenho vindo a referir, eu me dirijo sempre às pessoas que têm a responsabilidade na congregação cristã e principalmente na congregação cristã em Portugal. São as pessoas que têm essa responsabilidade. Quanto ao resto, a mim não me compete aqui vir mencionar. Só se cometerem algum crime de abuso sexual, aí contem com a minha divulgação. Mas é pena que se vendam por tão pouco. Deixo-vos com este vídeo e Nicola, que Deus a abençoe e não perca as forças de lutar por uma causa justa como é esta, dos abusos sexuais que têm vindo a assolar uma sociedade e que têm estado encobertos na congregação cristã. E é por essa razão que eu dou aqui a cara, dou a minha voz, para que sejam denunciados e para que não haja, ou para que não seja permitido mais encobrimentos, mais abusos sexuais. E quando houver, que não seja por nossa culpa. Até ao próximo vídeo. Deus vos abençoe.